Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBOCM. Eu sou o Guilherme Brito, aqui no canal a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. E nesse vídeo de hoje a gente vai fazer mais um podcast aqui sobre o tema de Oracle Data Guard, que é um tema relacionado à instância FARSync. O que é uma instância FARSync? Para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, como que isso pode aplicar dentro das empresas, dentro dos projetos, e como você realmente pode entender esse assunto dentro do Oracle Data Guard. Eu estou com o Thiago aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo? Por aqui tudo certo. Vamos lá, Thiago, fala um pouquinho aí sobre o que é essa instância FARSync, né? A gente tem feito uma sequência de podcasts aqui falando sobre alguns recursos dentro do Oracle Data Guard. E dá uma introdução aí para a gente, cara. O que é essa instância FARSync? Legal. Então, antes de falar de fato sobre a instância FARSync, a gente precisa relembrar alguns conceitos sobre o Data Guard, né, que são os modos de proteção e o modo de transporte de Redo, que eles estão, de certa forma, associados. Então, você tem dentro do Data Guard dois modos de transporte de Redo. Um seria o assíncrono, onde você só envia a informação, né, o Redo, para o seu standby, e você não aguarda um retorno desse envio sendo recebido no seu outro membro. Então, a transação ela vai comitar assim que você enviar o Redo, né? Então, consigo comitar de maneira natural as minhas transações e caso ali haja essa perca de dados durante o transporte, isso não é reconhecido pelo banco primário. Agora, nós temos também o modo síncrono, que é você enviar esse Redo da transação para o seu standby, esperar o reconhecimento de que aquele Redo foi ou recebido ou aplicado no standby Redo log e só então comitar a transação. E aí os modos de proteção, temos o máxima performance, que é associado a esse transporte assíncrono, e temos máxima disponibilidade e máxima proteção, que eles já garantem ali o zero data loss, né, no caso da perca do nosso banco primário, e eles necessitam desse transporte síncrono. Então, uma vez que o Redo chegou no standby, que ele foi aplicado no standby Redo log, nós temos a garantia que mesmo que o banco primário crash, que eu perca esse host, eu não terei uma perca de dados, porque justamente esse dado foi salvo no standby. E só que muitas empresas não utilizam esses modos de proteção de máxima disponibilidade ou máxima segurança devido a essa questão do impacto na performance do banco primário. Porque uma vez que você precisa esperar que esse Redo chegue no outro host, seja escrito no standby Redo log, e aí depois disso seja enviado o recebimento, dependendo da distância entre esses dois hosts, você vai ter uma perca muito grande de desempenho. A Oracle, se eu não estou enganado, ela recomenda que esse lag, essa latência entre os dois hosts, ela não seja maior que 5 milissegundos. Senão você já começa a ter ali um impacto de performance. Então, é um threshold bastante baixo. Então, se você tem, por exemplo, o seu primário em uma cidade, em outra cidade, o seu standby, isso já acaba sendo comprometido. Então, nesse cenário, justamente devido a esses impactos de um transporte síncrono, as empresas decidem por manter uma sincronização de modo assíncrono, uma configuração de modo assíncrono, em máxima performance mesmo que isso venha a ter uma perca de dados. E aí o que acontece é que nós temos um membro da configuração que nós podemos adicionar, que é o nosso FARSync, é uma instância que ela faz o gerenciamento de um control file, ela tem standby Redo logs, faz o arquivamento deles, mas é aí que essa semelhança com os standbys acaba. Ela não tem data files, então ela não aplica esse Redo recebido em data files e ela, consequentemente, não pode se tornar um banco primário. O intuito principal dela é estar hospedada próximo do banco primário e você tirar esse transporte de Redo do banco primário para o standby e repassar para a instância FARSync. Então ela faz o redirecionamento desse Redo. Você vai apontar o seu banco primário para ela, ela vai receber, vai escrever ali, já vai dar o reconhecimento, então você consegue habilitar o transporte de Redo de maneira síncrona, sem um impacto tão grande na performance, então ela vai estar próxima, teoricamente é uma rede com latência menor, e aí você vai fazer com que ela faça o envio do Redo para o seu standby, e aí sim você pode enviar de maneira assíncrona, sem risco de perca de dados, porque o Redo já foi seguro nessa instância, já arquivou ali
E aí entram todas aquelas regras de multiplexação dos standby redo logs, dos archive de redo logs. Muito bom, Thiago. E vamos lá, cara. Legal que você falou um pouquinho sobre os conceitos, né? E aí já, nitidamente, já lembrei do produto da Oracle Zero Data Loss, né? O ZDLRA. Existe alguma relação desse tipo de implementação aí do FastSync com o ZDLRA? Sim, o ZDLRA ele pode estar presente em uma configuração da Taguard. Então você também faz ali um encaminhamento do redo, né, para o ZDLRA, e ele vai mantendo aqueles blocos atualizados. Então o FarSync pode ser utilizado para redirecionar o redo para um ZDLRA, por exemplo. Que legal, que legal. Show de bola, Thiago. Vamos falar um pouquinho desses benefícios, né, cara? Acho que você já falou alguns aí que são muito interessantes dessa parte introdutória, mas acredito que um dos principais ali seja a questão da redução de latência também, né? Exatamente. Então, imaginemos aqui um cenário onde eu tenho a minha empresa principal operando na América do Sul, só que eu tenha também hosts que necessitam dessa informação do negócio lá na Europa. Então, se eu configurasse, por exemplo, né, um banco primário aqui na América do Sul e fizesse esse envio de redo para o banco da Europa, a latência é muito grande, então eu não consigo esperar 300 milissegundos, um ping europeu, né, para você comitar uma transação, vai virar um gargalo muito grande no seu banco primário. Então, essa sobrecarga do envio de redo, ela é repassada para o FarSync. Então você coloca o FarSync na mesma cidade do seu banco primário, por exemplo, você vai ter esse retorno de que o redo foi recebido, foi aplicado, muito mais rápido, a operação do commit é executada, e esse FarSync vai fazer o transporte de redo de maneira assíncrona lá para o host europeu. Então você tira isso do seu banco primário e faz dessa forma. Outra forma que você pode fazer é realmente ter esse FarSync, enviar para a Europa para outro FarSync lá ele fazer a redistribuição desse redo. Então, assim, existem vários pontos de melhoria. Então, você reduz a latência dos seus commits, você tem um impacto de performance muito menor e tem um modo de proteção dos dados muito maior. Muito bom. E aí, junto com a redução de latência, tem também a melhoria de desempenho, né, cara? Porque você vai tirar um gargalo ali da produção também, né? Exato. Tira esse gargalo do envio, né, do redo em si, que já causa uma pequena sobrecarga, e você também tem essa espera menor para realizar o commit da transação. Show de bola. E com relação a essa questão de configuração, cara, o FarSync ele pode ser configurado para enviar dados para múltiplos bancos de dados standby, tem essa flexibilidade também, né? Sim, exatamente. Então, se eu tenho uma configuração que consiste em mais de um banco standby, eu posso configurar isso. O próprio broker lá já tem essas configurações. Basicamente, quando você faz esse tipo de configuração normal, como a gente está acostumado com um banco primário e um ou dois standbys, nós geralmente não configuramos uma propriedade chamada redo hugs, que seria as rotas do redo da configuração. Quando você está trabalhando com FarSync e cascateamento de redo, que é o termo que a Oracle utiliza para esse redirecionamento, você precisa configurar essa rota. Então você vai dizer para o FarSync, olha, o redo que você receber do teu banco primário, você vai enviar para tal host. Então, por padrão, isso vem configurado da seguinte forma. Você configurou o banco primário, configurou os standbys, o primário vai enviar redo para todos os standbys. Isso é o padrão. Uma vez que você passa a configurar essas rotas de redo, você tem esse envio. E aí pode surgir a dúvida, né? Tá, mas se eu configurar a instância FarSync, ela não vai ser um ponto único de falha, já que todo o redo que vai passar por ali vai para os standbys, e se ela falhar, né? Aí você tem uma propriedade lá que você diz que o destino, você configura no banco primário ali o apontamento do destino de redo sendo o banco standby diretamente, só que você tem uma configuração chamada alternate, ou seja, caso aquele node principal, né, o FarSync, que está fazendo o direcionamento caia e não seja possível fazer uma reconexão, como alternativa ele vai utilizar esse caminho direto. Aí você vai ter a sobrecarga no banco primário, mas pelo menos você está tendo a garantia de que os dados estão seguros. Aí é aquela eterna briga entre segurança e performance. Muito bom.
E, Thiago, como que fica a questão do gerenciamento, cara? É mais complexo? É um gerenciamento simplificado? Como que fica? Com o broker, hoje em dia você tem muita automação, né? Então não dificulta muito essa questão do gerenciamento, né? Você tem basicamente um intermediário, né, entre o alvo final do Redo, o terminal destination, como a Oracle chama, né? Que são os standbys. Mas a configuração em si é bem tranquila com o broker, são alguns comandos a mais que você vai precisar aprender. E o tuning, né, é basicamente o mesmo que seria para o envio de Redo para um standby, né? Você vai precisar que a sua rede tenha a velocidade adequada, de preferência uma rede gigabit, né, entre o primário e o FarSync. Basicamente aquelas peculiaridades de performance como você teria na sua configuração da DataGuard, onde o primário envia diretamente o Redo para o standby. Que legal. E esse tema de FarSync, Thiago, cai na prova da certificação de DataGuard, cara? Cai. Por que cai, né? E cai bastante. Porque quando você tem uma instância FarSync dentro da sua configuração, algumas operações que na configuração sem FarSync ocorrem de uma maneira, com ela ocorrem de uma maneira um pouquinho diferente. Então existem algumas peculiaridades quando você tem um Fast Start Failover configurado, os role switches eles são transparentes, mas você precisa estar atento a alguns detalhes ali. Então, nesse quesito é que a prova acaba cobrando, nessas peculiaridades de quando você tem essa instância FarSync. Que legal. Pessoal, e pode ser que esses conceitos ficam muito abstratos para quem nunca testou, nunca colocou a mão na massa. E o objetivo aqui do podcast é realmente trazer para vocês alguns conceitos, né? Falar os benefícios, a importância, o que é, para que vocês entendam. Agora, como que você vai aprender FarSync de verdade? Colocando a mão na massa, praticando, criando o laboratório, exercitando essa questão do DataGuard na prática. E nós vamos fazer uma imersão agora, nesse mês de maio. A gente vai estar abordando exatamente essas questões dos temas da prova da certificação de DataGuard na prática. Inclusive, mostrando até mesmo essa questão do FarSync também, né, Thiago? Exatamente. A gente vai configurar um host, vai instalar esse FarSync ali e vamos fazer alguns testes com essa instância. Muito bom. E se você realmente quer aprender essa questão de DataGuard, tirar uma certificação de DataGuard, dominar esses projetos de DataGuard, seja em on-premises, em cloud, essa questão do FarSync também é implementada em cloud, Thiago? O FarSync geralmente ele fica fora da cloud, mas ele pode ser sim implementado na cloud, não tem problema. Mas na cloud você já tem outros mecanismos para esse tipo de situação, né? Então em ambientes em cloud ele acaba não sendo tão utilizado. Legal. Show de bola, pessoal. Então se você realmente quer ver a questão do DataGuard, dominar o DataGuard na prática, quem sabe tirar uma certificação, é muito importante realmente dominar esses conceitos, entender quando aplicá-los. Então a gente vai ter realmente a imersão que vai ser um final de semana, com 2 dias, abordando 8 projetos práticos, diversos temas ali da prova da certificação, para que você realmente domine o Oracle DataGuard. E, Thiago, dá para montar laboratório de muita coisa aqui da parte do DataGuard, né, cara? Exato. O próprio VirtualBox, que é uma ferramenta Oracle gratuita para virtualização, você já consegue executar ali vários ambientes, né, de teste. É importante você ter um ambiente de teste porque, primeiro, você não vai executar o que você não conhece, o ambiente real, né? Eu acho que é fundamental você ter um ambiente controlado onde você possa executar esses comandos. E segundo, nem sempre você vai ter uma instância FarSync, um standby lógico, um snapshot standby para você realizar testes, né? Então é legal conhecer as tecnologias mesmo que você não atue com elas, porque determinados projetos que, mesmo internamente nas empresas a gente vê, essas tecnologias podem ser aplicadas e muitas vezes não são por uma falta de conhecimento de quem está ali à frente. Então, trazer essas alternativas, né, em determinadas situações também vai trazer muita visibilidade para quem dominar essas tecnologias, né? Show de bola. Então é isso, pessoal. Se você realmente quer dominar essa questão do DataGuard, da instância FarSync na prática, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, porque realmente é importante que você pratique, que você veja a coisa acontecendo. Muitas vezes só entendendo a parte da teoria ela é importante, mas se você não complementar isso, exercitando, colocando a mão na massa, pode ser que você tenha muitas dificuldades e perca muito tempo dentro de alguns projetos por não ter testado ainda.
Então, testar isso vai ser fundamental para que você domine esses temas. E esse é um tema bem clássico do DBA também, né, Thiago? DBA tem que dominar, né? Exatamente. Então, eu já falei isso em podcasts anteriores, eu quando era júnior já montei DataGuard. Não é uma atividade de júnior, mas eu já estava preparando o caminho para o próximo passo. Como pleno, é obrigatório você saber para que você consiga galgar ali o nível de sênior, né? Então, é um assunto que, quando a gente fala de grandes empresas, né, o DataGuard em si é implementado, né? Então, você precisa conhecer para que você também consiga entrar nessas grandes empresas. Muito bom. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar esse recado aqui para vocês. Se vocês realmente querem dominar Oracle DataGuard, deixa um comentário aí para você realmente não ficar de fora dessa imersão. Vai ser uma imersão incrível, uma imersão inédita. A primeira vez que a gente está fazendo uma imersão de DataGuard. Nós já temos muitas aulas de DataGuard dentro da nossa mentoria, dentro dos nossos bootcamps. Temos um bootcamp específico de DataGuard, mas a imersão é aquele intensivão de 2 dias ao vivo, para poder realmente tirar todas as dúvidas, trazer cenários, a gente conseguir sair de lá com esse assunto de DataGuard, realmente com todas as suas dúvidas realmente esclarecidas dentro de um final de semana. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBA OCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Thiago, fechamos por aqui? Fechado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.